O versículo já diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Graças a Deus que não é de todos, não é de todos. Mas a Bíblia está dizendo que de muitos, que esse muitos não seja nós que estamos aqui nesta noite. Que eu não faça parte desse muitos. Que você não faça parte desse muitos também. Mas que o muitos que acontecer em nossa vida seja daqueles que estejam vivos, que estejam ativos espiritualmente. E nós queremos falar sobre frieza espiritual. Dentre os muitos conceitos de frieza espiritual, meus irmãos, é um estado de apatia, de desinteresse e distanciamento na relação com Deus. Então, quando o cristão ele começa a distanciar o seu relacionamento com Deus, ele se torna um crente apático, ele não tem mais prazer nas coisas de Deus. E isto é frieza espiritual. É muito preocupante isso aqui. Porque quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, não tem como, meus irmãos, ele viver bem espiritual. Olha, eu lembro de um irmão lá na minha cidade. Um dia ele se chegou para mim e disse que queria me contar um sonho. Ele pouco estava se congregando e ele teve um sonho. E alguém no sonho disse assim para ele: olha, quem não se congrega esfria, e quem esfria morre. E ele me contou esse sonho, eu nunca esqueci disso. Eu era bem jovem ainda, e eu tomei também já como uma advertência para a minha própria vida. O pessoal não tem aquele ditado popular que diz que quando você vê a barba do seu vizinho arder, coloque a sua de molho. Então nós temos que tomar, meus irmãos, as coisas de Deus, a palavra de Deus, como advertência para a nossa vida. Que embora não esteja acontecendo com nós, mas nós temos que estar atentos, porque também pode acontecer com nós. E para não acontecer, se faz necessário nós estarmos com uma vida bem com Deus. Então, frieza espiritual, em primeiro lugar, é um estado de apatia, de desinteresse, de distanciamento na relação com Deus. Porque, irmãos, fica muito difícil para uma pessoa ele permanecer a sua vida bem com Deus se ele está desinteressado com o seu relacionamento com Deus. Se ele não dá mais importância da vida dele para com Deus, então não tem como viver bem espiritual. Não tem como viver bem espiritual. Então, em primeiro lugar, isto, de desinteresse com Deus. Isso aqui, meus irmãos, é caracterizado pela perda do fervor na fé e negligência nas disciplinas espirituais. Porque o crente, para ele não morrer na vida espiritual, ele precisa viver as disciplinas espirituais, para nós manter uma vida fervorosa na presença de Deus. Primeira disciplina espiritual, a oração. A oração nos mantém a nossa vida fervorosa diante de Deus. Segundo, leitura da palavra de Deus é uma disciplina espiritual. Terceiro, vida de consagração a Deus é uma disciplina espiritual. Jejum é uma disciplina espiritual. Comunhão com Deus e entre os irmãos é uma disciplina espiritual, meus irmãos. E se faz necessário nós mantermos essa vida ativa e disciplinar a nossa vida, para que nós não venhamos a morrer espiritualmente. Como muitos já morreram. Não diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11,
quando Paulo trata da ceia com a igreja de Corinto, que diz que lá no meio deles já havia muitos que dormiam e outros até já tinham morrido espiritual. Então nós temos que atentar para isso aqui, porque a vida espiritual ela é importante, nós manter ela na presença de Deus, fervorosa todos os dias, porque, irmãos, o próprio Jesus deu essa advertência aqui. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a multiplicação da iniquidade tem causado, meus irmãos, prejuízo para a vida espiritual de muitas pessoas, porque as pessoas mergulham neste mundo de iniquidade, de pecado. E os irmãos sabiam que um dos conceitos de iniquidade é a pessoa muitas das vezes está ouvindo o ensinamento da Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, mas dentro dela ela não está aceitando e recebendo. Dentro da pessoa ela está negando. Isso se chama iniquidade. É a pessoa rejeitar as coisas de Deus dentro do seu interior. Aparentemente a pessoa está aceitando, aparentemente parece que está absorvendo, mas dentro dela ela está negando. E é um dos conceitos de iniquidade. Isso aqui é perigoso para a vida espiritual de qualquer cristão. Então, por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriará. Aí vem, a pessoa é atingida pela morte espiritual. E os irmãos sabem que o perigo da morte espiritual leva a pessoa a ficar distante de Deus. Os irmãos sabem que quando o homem pecou no jardim do Éden, a morte foi estabelecida, a morte física, mas também a morte espiritual. E a morte espiritual é o homem viver como se Deus não existisse. Eu, cristão, você crente, servimos a Deus, nós não podemos viver como se nós não conhecêssemos a Deus. Nós precisamos manter uma vida de disciplina na presença de Deus, para estarmos bem, para termos prazer de servir a Deus. Porque, irmãos, o Salmo 1 diz que o prazer do crente, do homem justo, é viver na lei do Senhor. E viver nessa lei dia e noite. Quem tem uma vida espiritual avivada, ele tem prazer nas coisas de Deus. Porque hoje, meus irmãos, tem pessoas que assim, até a hora de ir para o culto ele está bem. Mas quando chega na hora do culto ele adoece. Tem pessoas que adoecem na hora do culto, irmãos. Oh, meu Deus. Dói não sei aonde. Entendeu? Aí vem a moleza. Quando é depois do culto, acabou. Tá bonzinho de novo. Mas aqui, meus irmãos, no nosso setor 12 não existe isso. Olha, só existe para ali, ó, depois do Rio Paraupeba para lá. Para esse lado aqui não existe isso. Mas isso acontece, meus irmãos. Camarada adoece, se entorta todo logo. E nós temos que ter cuidado com isso. Para nós não perdermos o prazer de estarmos na presença de Deus. Os irmãos lembram do salmista que diz assim: alegrei-me como tu me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, vir à casa de Deus é motivo de vir ao nosso coração a maior alegria, porque nós vamos ouvir Deus, nós vamos receber a palavra de Deus, nós vamos adorar a Deus e sentir Deus em nossa vida. E voltar para casa mais feliz e mais crente, com o desejo de voltar novamente. Nós precisamos, meus irmãos, manter essa disciplina para isso acontecer. Olha, quando o crente, meus irmãos, ele está frio espiritual, ele não luta mais contra o pecado. Quando o homem, a pessoa está frio espiritual, ele não luta mais contra o pecado. Ele não combate mais o pecado. Porque os irmãos sabem, meus irmãos, que o pecado nós precisamos vencer ele. E não se vence o pecado enfrentando ele.
Se vence o pecado fugindo. A gente enfrenta o inimigo. A Bíblia diz que é para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas observe que José ele fugiu. Ele fugiu. As vestes ficou lá nas mãos dela, lá, mas ele fugiu. Não ficou lá. Foi diferente de Davi, que ficou alimentando. E tem pessoas que ficam brincando com essas coisas, irmãos. Fica brincando com essas coisas, porque o pecado ele cega a mente do homem. O pecado causa cegueira espiritual. E não se pode brincar com o pecado. Por isso que o homem de Deus diz assim: eu não colocarei coisas má diante dos meus olhos. Já começa por aí. Eu olhando para esse exemplo de José e Davi, eu lembrei de um pastor da nossa convenção, que ele foi colocado para dirigir a maior congregação da cidade de Coroatá. E esse pastor foi quem orou pelo Iaço aceitando Jesus. Aí ele, muito jovem, o pastor na época botou ele para dirigir a congregação. Já com essa congregação, irmãos, tinha em torno de 300 crentes. Inclusive essa congregação, o pastor Ziel Gomes era pastor dela lá em Coroatá. E na época o pastor assumiu essa congregação jovem. Aí ele disse que um dia tinha um presbítero lá da igreja que começou a dizer assim: rapaz, eu não acredito em crença de jovem. Eu não acredito em crença de jovem. E ficou dizendo na frente do irmão, que era dirigente na época, e era jovem. Aí tudo bem, quando o irmão lá se calou, ele olhou para o irmão, para o presbítero, e disse assim: irmão, me diga uma coisa. Eu vou lhe fazer duas perguntas, o senhor me responda. Quando José, ele fugiu da mulher de Potifar para não pecar, ele era jovem ou ele era casado? Aí o irmão disse assim: ele era jovem. Muito bem, respondeste bem. A segunda pergunta: quando Davi pecou com Batseba, ele era jovem ou ele era casado? Ele era casado. Pois é, como é que o senhor não acredita em crença de jovem? Aí, irmãos, aí ele ficou todo desconcertado. Ô, irmão Valdinã, me perdoe, o senhor é jovem e o senhor é o meu dirigente. Meus irmãos, vale a pena manter uma vida fervorosa na presença de Deus. Porque todo crente ele precisa ter consciência que nós temos um inimigo, ele vive em nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é o leão, ele é como leão, rugido em nosso derredor como leão, e ele está buscando quem possa tragar. Olha, nós não podemos dar legalidade para o pecado em nossa vida. Porque se dermos legalidade ao pecado em nossa vida, não lutar mais contra o pecado, meus irmãos, nós morreremos espiritualmente, perderemos o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus será uma vida apática, uma vida fria. Irmãos, tem pessoas que entram na igreja e parecem que ele está morrendo. Oh, meu Deus do céu. É um negócio. Irmãos, nós temos que nos animar. Nós temos que nos renovar na presença de Deus. Porque o nosso Deus é grande, meus irmãos. A Bíblia diz que maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. A frieza espiritual, ela ocorre quando você não deixa o Espírito Santo mais trabalhar em sua vida. Quando o crente ele não deixa mais o Espírito de Deus atuar em sua vida, a porta está aberta para a frieza espiritual. Por quê, irmãos? O Espírito Santo, ele foi enviado para estar conosco, para estar em nossa vida, para ser o nosso ajudador, o nosso consolador,
para ser o nosso advogado, o nosso amigo, aquele que intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. Jesus mesmo disse: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele está em vós, habita em vocês. Habita em vocês, meus irmãos. Ele veio para morar em nós. Tem até aquele hino lá do Gerson Rufino, né? Um hino de Tapera Velha, não tem um hino com esse tipo de Tapera Velha, que a nossa casa era uma tapera velha, mas hoje não. Nós temos o Espírito de Deus. Não somos mais tapera velha, irmãos. Tapera velha, meus irmãos, é casa que guarda caseira de aranha, maribonde se aloja nela. E é tudo que não presta, meus irmãos, de inseto, dá formigueiro, dá rato, dá barata. Nós não somos mais tapera velha, porque em nossa vida estava alojada as coisas do mundo, meus irmãos. Mas nós somos uma nova criatura, somos uma casa nova. Então o Espírito de Deus está em nós. Então a frieza espiritual ocorre quando você não deixa o Espírito Santo mais atuar em você, trabalhar em você. Aí vem a frieza espiritual. Olha, quando o crente permite que o Espírito Santo habite nele pela fé, essa pessoa passa a ter uma vida avivada e consolada pelo Espírito Santo. Passa a ter uma vida avivada. E além de avivada, consolada, porque o Espírito lhe dá consolo em todos os momentos da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem aqui algumas referências, os irmãos quiserem ler depois, em João 14, 16 e 26, capítulo 15, versículo 26 a 27, e também o capítulo 16, versículo 12 a 15. Frieza espiritual ocorre quando você está dormindo espiritualmente. Quando o crente ele dorme na sua vida espiritual, aí a frieza espiritual chega, porque está dormindo. O crente precisa estar acordado toda hora. Por isso que a Bíblia diz assim: vigiai e orai. Você tem uma vida de oração, mas tem uma vida de vigilância. Você tem uma vida de consagração, mas tem uma vida de vigilância. Nós precisamos vigiar muito, porque às vezes a pessoa até tem uma vida consagrada, mas, irmãos, ele não vigia no que fala. Às vezes a boca diz o que não é para dizer, fala o que não é para falar, meus irmãos. E nós precisamos manter esta vida de vigilância. Então essa frieza espiritual ocorre quando você está dormindo espiritual. Em Mateus 13, versículo 24 a 30, Jesus falou-nos a parábola do joio. Diz que foi semeado no campo, e os trabalhadores dormiram. E veio o inimigo e semeou o joio lá no campo. Está lá, ficou lá semeado. Aí de repente, quando os trabalhadores viram, observaram que tinha o joio no meio do trigo. E eles só foram observar depois que nasceu, porque não dava, estava semeado, a semente estava na terra, o inimigo chegou. E esse joio, meus irmãos, é uma plantazinha chamada de cisane. Ela é tão parecida com o joio, tão parecida com o joio, que não dava nem quase para discernir ela do joio. E eles correram lá e perguntaram: Senhor, nós vamos arrancar. Disse: não, deixa lá, porque na colheita vai ser separado. Esse joio e cisane vai queimar, e o joio vai para o celeiro. Nós podemos, meus irmãos, nós podemos ter cuidado com a nossa vida para nós evitar muita coisa na nossa vida que vem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas às vezes nós facilitamos muito. Às vezes nós facilitamos para ver contenda em nosso meio. E isto leva à frieza espiritual. Às vezes nós facilitamos para briguinhas, para contenda, para diz que me diz que é nosso meio.
Às vezes nós nos incomodamos com muita coisa que não é para se incomodar. E nós queremos mudar muita coisa, meus irmãos. Muita coisa, e nós temos que ter cuidado. Porque o inimigo, ele quer semear no nosso meio. A igreja precisa viver o seu padrão de vida cristã. Fechar todas as brechas para o inimigo não ter espaço em nosso meio. E a igreja manter uma vida fervorosa. Sabe por quê? Porque se o inimigo ele achar brecha na vida espiritual e a igreja esfriar espiritualmente, meus irmãos, aí dá problema demais. Dá problema demais. E nós temos que ter cuidado para não deixar o inimigo semear no nosso meio. Não deixar ele semear na nossa vida particular. Não deixar. Porque ele quer colocar as coisas dele, meus irmãos. E tem pessoas que abrem espaço para o inimigo semeia coisa que para arrancar meu irmão, para tirar meu irmão, é difícil. Tem pessoas, irmãos, que ele começa com os maus costumes na igreja e entra pastor e sai pastor do mesmo jeito, ele não muda. Ele não muda. Todo tempo é atentado. Tem gente atentada na igreja, irmãos. Mas aqui não tem, no setor 12 não tem gente atentada. Por quê, irmãos? Porque nós não fomos chamados para ser atentado na igreja. Nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, para ser uma bênção na casa de Deus. Nós não fomos chamados, irmãos, para ser vaso de desonra. Nós somos chamados para ser vaso de honra, para ter utilidade na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez os irmãos ficaram até de olho aceso, que eu disse uma vez lá no campo, eu disse assim, irmãos, sabe, às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, parece que não é Deus que manda, parece que é o diabo que manda para tentar. Porque tem gente que não quer mudar, irmãos, o comportamento. Entendeu? Não deixa-se ser moldado pela palavra de Deus. Isso é muito difícil. Irmãos, observe que Judas Iscariotes, Jesus escolheu ele, colocou ele no grupo dos 12, mas Judas nunca se converteu. E às vezes nós nos deparamos com pessoas assim também. Mas que o sangue de Jesus tem poder, né, irmãos? E vamos manter a nossa vida. Então a frieza espiritual, ela ocorre quando você está dormindo espiritualmente. Então vamos ficar acordados. Vamos ficar acordados. Porque, irmãos, vigia. Os irmãos sabem que quem trabalha na área secular, se ele é um vigia, não pode dormir, não. Tem alguém aqui que é vigia de alguma empresa por aí? Hã? Irmão Deusinho. Irmão Deusinho trabalhou 4 anos. Mas teve algum dia, escutei, teve algum dia que você chegou lá no patrão e disse, patrão, eu tive um sonho ontem à noite. Eu sonhei ontem à noite. Irmãos, e aí como é que fica? Que o camarada foi chamado para vigiar e está contando o sonho de manhã para o patrão? Viu? Ele disse que o patrão até perguntava, tu sonhava com o quê? Para ver se ele tinha dormido. Irmãos, os irmãos lá de Jesus, lá no Getsemane, quando Jesus subiu no Getsemane, depois de ter celebrado a ceia, subiu para lá para orar. E ele disse para os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Ele mandou o discípulo ficar lá vigiando, está lá o texto dizendo, vigiai aqui comigo. E Jesus foi orar. Aí orou, voltou. Pensou que nós vamos estar dormindo. Vigiai, porque o traidor se aproxima. Então era o momento dos discípulos estar vigiando, meus irmãos. Aquele momento era um momento de trevas. E nós estamos vivendo esses dias de trevas também, meus irmãos. Nós não podemos cochilar espiritualmente. O diabo, meus irmãos, ele está doido para atrapalhar a obra de Deus e fechar as portas desse tempo. E de tantas igrejas nesta cidade, meus irmãos. E nós não podemos deixar isto acontecer, porque nós somos a igreja de Cristo. Eu vi até não lembro quem foi o irmão, foi a irmã que falou que uma vez tinha um despacho bem ali, que alguma irmã, o irmão encontrou ali. Quem foi a irmã que encontrou? A irmã Deusa veio orar aqui e encontrou um despacho bem na porta da igreja quase. Isso aqui é para nós despertar, meus irmãos, que as trevas não brincam.
Eles fazem trabalho contra a igreja. Não pense que não faz porque faz. Eles fazem trabalho contra a igreja. As trevas faz. E nós temos que combater. Missionário Olívio disse que ia passar uma mulher e ela disse boa noite. E a mulher começou, eu nunca que vou dar boa noite para vocês. Ela não disse para ela, para vocês. Eu conheci logo que era o inimigo. Era o inimigo ali. Aí ela repetiu, eu nunca que vou dar boa noite para vocês. Aí ia e voltava, eu nunca que vou dar boa noite para vocês. Eu sei quem é tu. É as trevas, irmãos. Então nós não podemos brincar, hora nenhuma. Você pensa que o inimigo, ele brinca? Ele não brinca. A todo momento ele está planejando destruir. Destruir vidas, pessoas. Nós temos que manter a nossa vida espiritual ativa. Frieza espiritual ocorre quando você não tem intimidade com Deus. Qualquer pessoa que deixa de ter um relacionamento, uma vida íntima com Deus, a frieza espiritual está lá na costa dele. Tem muitas pessoas que não têm mais prazer, meus irmãos, de ter uma vida com Deus. Há muitas pessoas. Então a frieza espiritual ocorre quando você não tem intimidade com Deus. O crente precisa ter intimidade com Deus para que ele seja um cristão fervoroso. O Salmo de número 25, versículo 14, tem versão que diz que é segredo, mas tem uma que diz a intimidade, que é a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, os quais Deus dará a conhecer os seus ensinamentos. Deus, meus irmãos, quer que nós tenhamos intimidade com Ele, para Ele se revelar a nós, para Ele manifestar os seus mistérios, os seus milagres na terra através das nossas vidas. Olha, Abraão, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele foi chamado amigo de Deus. Amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que Jesus disse para os discípulos? Eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo agora a partir de hoje de amigo. Vocês são meus amigos. Quando Jesus contava alguma parábola que ele não entendia, quando chegava lá no lugar reservado, ele se sentava. Mestre, nós queremos saber o que significa aquela parábola. E Jesus esclarecia para eles, meus irmãos. Não deixava eles sem o entendimento, sem o conhecimento, esclarecia para eles. E o que é isso? Isto é intimidade, meus irmãos. E Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé, mas também foi conhecido como amigo de Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que ele falava com Deus cara a cara, como fala um homem com outro, uma pessoa com outra. Isso é intimidade. Aquele homem passou 40 dias e 40 noites no monte, prostrado diante de Deus. Quando ele desceu de lá, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. Isto é intimidade com Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter intimidade com o Senhor, porque a frieza espiritual ocorre quando você não tem essa intimidade com o Senhor. Você perde esse relacionamento com Deus, aí você abre brecha para a frieza espiritual. Então Abraão, ele teve esse relacionamento com Deus. Olha, tem pessoas que ele tem mais conhecimento das coisas do mundo do que da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Tem pessoas por aí que ele conhece toda a história do seu time de coração. Ele sabe quantos títulos o seu time já ganhou. Ele sabe dizer o nome dos jogadores, tudo. Mas o conhecimento bíblico está tão pouquinho. Está tão pouquinho. Fica difícil, meus irmãos. Uma vez, mas eu acho que foi vacilo do irmão, não foi por querer, foi apenas ele estava distraído. Ele convidou a igreja para ler o Salmo de número 159. Aí foi lido lá, ele lendo lá, leu o Salmo 159.
Mas acho que foi porque ele estava desligado e ele citou o Salmo, que não existe Salmo 159. Não é só 150 salmos? Ele disse, pois é, meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler o Salmo 159. Eu digo, vige, meu Deus, que Bíblia é essa? Mas tem pessoas que sabem contar toda a história dos personagens da novela, mas não sabe da história de muitas mulheres da Bíblia. Aqui no setor 12 não existe isso. Então tem pessoas assim, meus irmãos, que ele tem tanta intimidade com o mundo, mas está tão distante de Deus. Ele é tão amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Não é o apóstolo Tiago que diz? Que quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É a Bíblia que diz, meus irmãos. É Tiago que diz no capítulo 4, não sei se é o versículo 4. Alguém pode ver aí, se procede? Parece que a última parte do versículo 4 está dizendo isso. Qualquer que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É por isso que eu, meus irmãos, eu sou assim, eu fico alertando, eu sou contra as coisas do mundo mesmo. Entendeu? Eu sou tradicional mesmo, meus irmãos, porque eu não concordo com as coisas do mundo. Entendeu? Olha, hoje existe aí um liberalismo muito grande. Entendeu? E isto, meus irmãos, tem adentrado as igrejas e tem causado frieza espiritual no meio da igreja. Com muito liberalismo hoje aí, que as pessoas esqueceram dos nossos primitivos. Então, vamos lá. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, ela se tornou uma igreja tão fria, porque a riqueza ela tinha muito. Até dizer assim, eita, nós temos muito, nós não temos falta de nada. Não é assim que ele dizia? Nós não temos falta de nada. Aí, o Senhor mandou uma carta para eles, olha, vai lá. Eles estão dizendo que não tem falta de nada, mas eles são cegos, são pobres, são miseráveis e são nus. Essa era a condição da igreja de Laodiceia, meus irmãos. Que nós atentemos para a nossa vida e não vamos ter uma vida espiritual miserável. Sem nada, meus irmãos, e achar que temos tudo. Porque aquela igreja foi repreendida duramente, porque achava que tinha tudo, e o Senhor chama ela de desgraçada, de miserável, de pobre, de cego e nu. Olha, quando você tiver qualquer sonho aí na vida, e você sonhar que você está numa pobreza medonha, tanta dificuldade, tenha cuidado para isso não ser a sua vida espiritual. Tenhamos cuidado para não ser a nossa vida espiritual que estamos vivendo essa pobreza. Viu? Tenhamos cuidado. Mas vamos lá. E Jesus fora da porta, né? Do lado de fora, mas ele queria entrar, como ele quer entrar ainda hoje, né, meus irmãos? Olha, vamos lá. Eu quero só deixar aqui agora algumas dicas para vencer a frieza espiritual. Eu vou deixar aqui 7 dicas para vencer a frieza espiritual. Primeira. Comece o dia orando a Deus. Comece o dia orando a Deus. Não comece o dia sem falar com Deus. Embora que você acordou e está em cima aqui. Está em cima do compromisso. Mas fale com Deus. Se dobre, porque você às vezes pode não ter condição no momento de orar até 2, 3 minutos, mas só em você se dobrar e dizer, oh Deus, tem misericórdia, muito obrigado. E falar alguma coisa, você já começa muito bem. Porque não podemos viver como se Deus não existisse. Nós temos que ter comunhão com Deus. Então comece o dia orando a Deus. Segundo, leia a Bíblia e pratique o que lê. Para manter uma vida espiritual bem com Deus. Leia a Bíblia e praticar o que lê.
Porque tem pessoas que lê a Bíblia, ele lê a Bíblia, quando ele acha um negócio aqui, ele pensa lá na vida do fulano de tal. Eita, rapaz, isso aqui dá certinho para fulano de tal. Irmão, eita, rapaz, isso aqui dá certinho para fulano de tal. Irmãos, é para nós, irmãos. O fulano de tal sou eu. Então, ler a Bíblia e praticar o que a Bíblia, praticar o que lê. Terceiro, tenha bons companheiros espirituais. Tenha bons companheiros espirituais. Se você tem costume de viver com alguém, e esse alguém é só tentando levar você para as coisas do mundo, tome cuidado. Tome muito cuidado. Eu vou até dizer para os nossos jovens e adolescentes aqui da igreja. Tome muito cuidado com coleguinhas que ficam dizendo, não, minha colega, um negócio de ser crente, isso é tão cafona, não sei o quê. A gente não pode viver isso, não sei o quê. Tome cuidado, porque isso não é de Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você cair no conselho dos ímpios, você se lasca todinho. Porque esse que te dá conselho para fracassar, ele não vai ajudar você a sair de lá. Tome cuidado. Tome cuidado. Então tenha bons companheiros espirituais. Irmãos, se na minha caminhada espiritual, se eu não tivesse bons companheiros espirituais, eu não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje, porque quando eu aceitei Jesus foi muito difícil. Mas sabe, lá na igreja na época tinha um grupo de jovens muito mesmo ativo. E lá na igreja lá já tinha um trabalho de oração todos os dias às 6 horas da tarde na congregação. Só para os irmãos terem ideia, tinha a tarde que Jesus batizava 5 jovens de uma vez com o Espírito Santo naquele trabalho de oração. Olha, esse trabalho de oração ele durou mais de 30 anos na congregação. Ele durou mais de 30 anos funcionando todo dia. Ele funcionava. Mas tinha a tarde que Jesus batizava 5 jovens de uma vez. E esse grupo de jovens lá, eles foram me buscar. Eles iam me buscar todo dia lá em casa para me orar. Eles não me deixavam. E me buscar para oração. E nós orando. E graças a Deus. Aquele jovem da igreja que eu observava que não tinha uma vida com Deus, eu novo convertido, eu não procurava estar me envolvendo, porque tinha muitos. Então eu procurei me envolver com jovens que somaram comigo, porque a vida desmantelada lá fora eu tinha. Então nós temos que ter bons companheiros espirituais, pessoas que nos ajudam, que nos incentivam a desejar, a querer as coisas de Deus. Então, vocês que são jovens, são adolescentes, estão estudando, tome cuidado, tome muito cuidado com a vida espiritual de vocês. Tenha um viver coletivo, ou seja, não seja isolado, não se isole, tenha um viver coletivo com pessoas, com irmãos, não fique lá isolado no cantinho, se sentindo um coitadinho, e não sei o que tem, não faça isso não, viu? Não se isole, nós somos uma família, nós somos uma igreja, não podemos viver isolados uns dos outros, viu? Uns dos outros, se há alguma dificuldade acontecendo, nós temos que compartilhar. Nós não podemos surgir os problemas em nossa vida e nós se isolar para lá e deixar que o problema venha se agravando. Não. Nós temos que compartilhar. Nós temos que viver em coletividade. Quinto, não venha só à igreja. Se envolva com Deus. Porque às vezes há pessoas que ele só vem na igreja. Entendeu? Ele só vem na igreja. Ele fica quase sendo um visitante. Não se envolve. Então nós temos que vir à igreja e se envolver com as coisas da igreja. Porque na igreja eu posso me envolver em muitas coisas que a igreja oferece. Existem muitos departamentos, entendeu? Eu preciso me envolver, eu preciso me dispor, me colocar à disposição para fazer, para me envolver. Sexto, te afasta de tudo que te afasta de Deus.
Os irmãos sabiam que o homem, ele tem muita tendência para gostar de coisas que Deus odeia? Tem, meus irmãos. E ele tem muita tendência para odiar coisa que Deus gosta. Tem pessoas aí no mundo que ele odeia a igreja, que ele odeia a Bíblia, odeia as coisas de Deus. E nós, como crente, nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tem alguma coisa que você observou na sua vida que pode estar te afastando de Deus? Cancela isto. Acaba com isto. Acaba com isto. Sétima dica e última. Alimente-se de coisas que te edificam. Se alimentar de coisas que edificam a vida espiritual. Então são essas 7 dicas. Eu quero deixar esta palavra para nossa meditação de fé, porque aquilo que eu emprego, irmãos, olha, primeiro é para mim. Primeiro é para mim. Louvado seja o Senhor. E eu quero que você também absorva e viva os conselhos de Deus. Vamos fazer uma oração e vamos ouvir a Kemily cantar o hino para servir ao Senhor com a nossa oferta. Querido Deus, Pai que está no céu, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta noite tão especial. Quando nos reunimos na tua casa, Senhor, para ouvirmos a tua santa palavra, tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda a desfrutarmos da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Que a tua palavra, Senhor, que produz vida, venha produzir vida em nosso coração e possamos ter uma vida cheia do teu Espírito Santo. Pai, não deixa nós fracassarmos, mas nos aviva. Aviva nesta caminhada, nessa trajetória, Senhor, para sermos igreja ativa na caminhada espiritual. Deus, assim, continue conosco, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.